a última questão ali que eu dei, que eu pedi para que vocês calculassem a variância e o desvio padrão, eu quero fazer com vocês, só que eu vou fazer utilizando uma planilha do Excel. Porque, claro, né, desses exemplos que a gente tem feito, nós estamos trabalhando com tabelas de frequências, um conjunto de dados que não são dados muito extensos, né? Mas é importante que a gente veja o próprio Excel como uma ferramenta para organizar dados estatísticos e já entender ali o funcionamento dele, para quem não conhece ainda, de como ele pode nos ajudar a fazer esse tipo de cálculo, tá? Isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou compartilhar aqui, então, primeiro a tela do Excel com vocês. Eu acho que eu vou compartilhar a tela toda. Vocês conseguem ver a tela do Excel? Sim. Então tá. Aqui à direita, né, eu tenho a tabela, né, de frequências da nossa última avaliação. Na verdade, é a última e a penúltima, né, que eu usei a mesma. Só que na penúltima era só para calcular a média das alturas, e na última agora era para calcular a variância e o desvio padrão. Então, primeiro, eu vou pegar aqui na planilha do Excel, que está à esquerda, e eu vou primeiro colocar essa mesma tabela aqui no Excel. Então, vou colocar aqui ó, na primeira célula, tá? No Excel a gente escreve por células. Não é que nem no Word, que a gente vai escrevendo por linhas um texto aqui, a gente vai pulando de célula em célula. O Excel, ele é uma grande tabela, né? Uma grande matriz. Então, vou colocar aqui 151, que é a primeira altura ali, e 158, que aí eu estou nesse limite aqui, de 151 a 158. Cara, eu poderia digitar aqui 159, 167, 175, mas já para a gente ter uma ideia de que se essa tabela fosse muito maior e a gente não precisasse ficar digitando, basta que a gente diga para o Excel fazer o que a gente quer que ele faça. Por exemplo, do 151 a 159, nós temos 8 centímetros a mais, né? Então, eu vou dizer aqui para o Excel, nessa célula, eu digito assim, ó, igual, abro um parênteses, tá? E aí eu coloco essa célula, só clico em cima dela, me aparece ali, ó, A1, que é essa célula, é a célula da coluna A e linha 1. Mais, digito mais, 8. Então, o que ele vai fazer para mim? Ele vai somar 8 unidades aqui. Claro, eu não quero que ele faça isso uma única vez. Eu quero que ele faça mais uma, duas, três, 4 vezes, né? Então, eu vou copiar, dei um Ctrl C aqui, tá? Ou vai ali no copiar. E aí é só selecionar as células que eu quero que ele faça isso, que ele repita essa ação, e aí Ctrl V, colar. Pronto. Ele já fez essa soma para mim, e eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra coluna. Só que não precisa eu digitar de novo. Como eu já fiz aqui do lado, basta eu copiar essa e colar aqui. Na verdade, eu vou colar em todas essas, né? Ele vai repetir a ação, só que não considerando a minha A1. Ele vai repetir a ação considerando a minha B1. Aqui é B2, B3, B4. Entenderam o que eu fiz ali? Eu entendi. Muito bem. Bom, na próxima coluna, eu já quero o valor médio aqui, porque a gente vai ter que calcular média e variância, né?
eu vou calcular a média de novo. Então, eu vou precisar desse valor médio, entre 151 e 158, né? Eu vou pedir para o Excel fazer isso para mim. Então, o que eu coloco? Sempre coloco o igual, abro um parênteses, aí eu digito assim, digito não, né? Eu posso ou digitar o A1, fazer assim, A1, ou simplesmente clicar em cima do que eu quero. Então, vai ser A1 mais o B1 e dividir por 2. Aí ele já me dá o valor médio aqui. Entre o 151 e o 158 é 154,5. E aí eu faço de novo. Copio e colo. Depois eu vou salvar isso aqui e aí eu mando lá para vocês, tá? Porque eu sei que o que a gente está fazendo aqui, vocês não vão memorizar tudo de supetão. Mas viram que aqui eu já tenho um valor médio, né? Que é um cálculo que a gente faria na mão, mas aqui o Excel já faz para a gente. Tá bem? Nessa próxima tabela, nessa próxima coluna, eu vou colocar as frequências. Essas aqui, ó. 5, 18, 42, 27 e 8. E agora eu já começo a pensar no cálculo da média. O que eu preciso para calcular a média, né? Deixa eu ir aqui para o lado. Para fazer a média, eu vou pegar cada um desses valores médios, ou seja, o 154,5, vou multiplicar por 5, porque ele aparece 5 vezes, mais o 162,5, vou multiplicar por 18, mais, eu vou botar na frente que fica melhor, o 42 vezes o 170,5, mais o 27 vezes o 178,5 e mais, finalmente ali, né, o 8 vezes o 186,5. E tudo isso eu vou dividir pelo total, que é 100. Ah, aqui, ó, eu esqueci de fazer. Nessa coluna aqui da esquerda, a coluna das frequências, né, frequência absoluta, aqui embaixo eu posso pedir que ele faça a soma para mim, para eu saber quantas pessoas, né, informaram a altura. Então eu boto igual, uma soma, abro parênteses, eu quero que a soma comece ali no meu D1, e aí coloco 2 pontos, porque eu estou querendo que vá até o D5. Pronto. Ele somou, deu 100. Aqui nessa tabela a gente já tinha essa informação, mas legal que aqui o Excel já nos dá. Se a gente está fazendo uma outra tabela, criando uma tabela nova, né? Bom, então, esse cálculo da média aqui, eu vou querer que o Excel faça para mim. Então, primeiro, nessa coluna E, eu vou pedir que o Excel faça igual, vou abrir um parênteses aqui, eu quero que ele faça esse 5, que é a D1, vezes essa altura média. Primeiro eu vou pedir para ele fazer esse cálculo para mim. Eu copio e peço que ele repita essa mesma operação para as outras.
E agora eu vou pedir que ele faça essa soma. Só ir aqui embaixo, não precisa nem digitar de novo, eu vou copiar aqui do lado e colo nesse. Bom, já tenho o que é preciso para calcular a média, né? Que é o somatório ali de todas as alturas médias vezes a frequência de cada uma e dividido por 100. Então, vou colocar aqui, média aritmética é igual a esse valor, que é o somatório, aquele ali do numerador, dividido por esse, que é o total de pessoas que participaram dessa medição. Então, já tenho a média aritmética. Se vocês ficarem em dúvida, perguntem, tá? Vocês já tinham experiência com o Excel? Já tinham feito algum cálculo assim, desse tipo? Eu não. Recorrente, a gente chegou a usar um pouquinho. Uhum. E estão conseguindo Não acompanhar? o Excel, as planilhas. Até que sim. Tá bem, então. Tá. Então, agora já vamos para o cálculo da variância. Lembrando aqui, ó, a variância é igual. Primeiro, a gente vai fazer um somatório da altura média, vou chamar de xi, que é cada uma das alturas médias ali, 54,5, 62,5, menos a média aritmética, elevado ao quadrado. Faz esse somatório, né? E divide por n. Então, o que a gente vai precisar fazer agora, aqui na nossa planilha, nessa outra coluna aqui, eu vou pedir que ele me faça a altura média menos a média aritmética. Então, eu vou dizer para o Excel fazer isso. Igual, eu quero que ele faça essa altura, então só cliquei ali, apareceu C1, eu poderia ter digitado C1, mas se eu clicar em cima já me aparece ali C1 menos esse 171,7, que é a minha média. Aqui tem um detalhe, tá? A gente tem que ter um cuidado aqui. Como eu vou copiar e colar essa fórmula aqui para as células aqui de baixo, só para vocês verem o que vai acontecer. Vou colar aqui. Ele está me dando um valor aqui, ó, por exemplo, nessa segunda, está fazendo C2, que é esse, está correto, menos um C9. Olha aqui qual é o C9. Ele desceu aqui também. Aqui na terceira linha, ele fez o C3, está correto, menos o C10. Ele desceu mais uma linha. Ele está descendo junto aqui. Mas eu não quero que ele faça isso. Então eu vou aqui nessa primeira, e aonde eu digitei ali C8, eu vou colocar entre o C e o 8, eu coloco aquele símbolo de dinheiro. Porque com isso, ele vai manter essa célula aqui fixa. Então agora eu não posso esquecer de copiar e colar para substituir aqueles outros cálculos que ele fez, que ele acabou fazendo errado. Tá? Bom, agora eu preciso que ele eleve ao quadrado esse resultado. Esse resultado aqui, ele vai ser elevado ao quadrado. Então, eu vou ali na minha próxima coluna
E eu quero que o Excel faça igual, abre um parênteses, esse valor aí elevado ao quadrado, né? Aquele acento circunflexo e o 2. Vamos ver. Tá bem. Copio e colo. Fez ali todos ao quadrado. Como é um somatório, mas tem um detalhe, né? Essa primeira valor de 154,5 menos a média aritmética, isso eu tenho que repetir 5 vezes, né? Porque tem 5 alturas que estão nessa faixa aqui. Então agora eu vou fazer essas multiplicações. Ou seja, eu quero fazer igual, abre parênteses, a frequência que vai aparecer essa altura vezes a gente usa o asterisco, o valor que eu calculei ali, que foi a medida menos a média elevado ao quadrado. Faço isso para todas também. E agora sim eu vou precisar desse somatório. Então vou aqui embaixo, posso copiar dessa. Pedir que ele somasse para mim. Tá bem? E agora a gente já pode calcular a variância, porque a gente já tem essa parte aqui do numerador, né? E a gente tem o n, que é 100. Então eu vou diminuir um pouco aqui, porque eu quero visualizar tudo isso aqui. Não me aparece. Aqui. Tá. Vou colocar aqui variância. Então, o que vai ser a variância? É igual, abro um parênteses, é esse somatório dividido pelo total, pelo n. Aí a variância, 60,64. Bom dia, Pamela. Então já está calculada a variância, falta só calcular o desvio padrão. Então, desvio padrão, vou colocar aqui dp, é igual. Para calcular o desvio padrão, basta que a gente faça a raiz quadrada da variância. Então, tem um comando aqui no Excel que é raiz. Opa. Raiz. E a raiz do que eu quero tirar? Essa raiz é a raiz quadrada, tá? Dessa medida. 7,78,717. Acertaram na atividade dessa semana? Semana passada? Não. Eu também não. Eu errei feio e tenho uma dúvida. Pergunta aí, Manu. A variância e o desvio padrão, elas são para calcular mais ou menos o quanto o valor dos meus intervalos vão destoar da média aritmética, né? O valor das alturas, né? O quanto elas estão se Da afastando. média dos intervalos de altura. Isso. Uhum. O quanto esse E por que grupo que de a pessoas. frequência com isso? Como? Eu não entendi, Lara. Cortou ali bem na hora que tu perguntou.
O quanto a frequência. Por que a frequência tem a ver com o valor dos intervalos? É porque essa altura aqui, por exemplo, tá 154,5, é um intervalo médio desse primeiro aqui, a altura média desse primeiro intervalo, na verdade ela aparece 5 vezes, né? Tem 5 pessoas que estão nesse intervalo aqui. É como se a gente, quando faz essa soma, como se a gente colocasse 5 vezes o 154,5 na soma, né? Esse 162,5, ele aparece 18 vezes, quer dizer, tem 18 pessoas que, na hora de medir a altura, caíram nesse intervalo. Então, tu não tem só 5 pessoas, né? Não são 5 pessoas que participaram desse levantamento, foram 100. Da onde que saíram essas 100? Bom, tem 5 que estão nesse intervalo, 18 nesse, 42 nesse, 27 nesse e 8 nesse. Então, aqui, quando a gente faz essa multiplicação por 5, por 18, por 42, na média, e também a gente tem que fazer na variância, é porque a gente pode não fazer essa multiplicação, mas aí a gente tem que repetir 5 vezes esse 154,5, 18 vezes esse 162,5, 170, quer dizer, 42 vezes o 170,5 e assim sucessivamente. Entenderam? A variância, ela nos diz que tem uma fuga, né? Os valores eles não estão concentrados ali em torno da média. Tem uma fuga dessas alturas. E o desvio padrão nos dá a ideia de quantos centímetros esses valores estão se desviando do valor médio. Então a gente tem uma ideia assim, tu vai pensar num grupo de 100 pessoas, bom, a altura média delas é 1,71,7, mas tu podes esperar que nesse grupo tu vai ter um aumento tanto para mais quanto para menos de 7,78 centímetros. Então tu pode ter pessoas mais altas e mais baixas do que esse 171,7, que é o valor médio. Esclareci para vocês essa dúvida aí? Fala aí, Amanda. Quando tu calculou lá a variância, a soma que a gente tem que fazer não seria dos valores ao quadrado? Sim, não foi ali? Eu peguei errado? Peraí. Deixa eu voltar lá. Aqui da variância, né? Eu peguei H6 que é esse, ó. Já foi o ao quadrado. Mas não seria 295,84, 84,64? Não seria a coluna do G? Mas aí tu tem que multiplicar pela frequência, né? Esse 295,84, ele aparece 5 vezes. Esse 84,64, ele vai aparecer 18 vezes. Entendeu? Tu pega a altura de 1 menos a média, eleva ao quadrado. Tu tem que fazer isso 18 vezes nesse caso aqui. 42 vezes nesse caso aqui. Por isso que nessa coluna eu fiz essa multiplicação que tem a ver com essa multiplicação de quando a gente calcula a média, tá? A ideia é a mesma aqui da média. Ah, tá. Não sabia disso. Tu vai fazer isso para cada uma das alturas. Tu não pode considerar que essa altura de 154,5, que ela aparece só uma vez. Ela não aparece uma vez, ela apareceu 5 vezes. Tá.
Eu acho que é aí que é a dúvida de vocês, né? Acho que sim. Então tá, eu vou ter que encerrar aqui, mas eu mando essa planilha ali para vocês, depois coloco ali no Moodle, e eu vou colocar no topo de cada coluna qual foi a fórmula que eu utilizei, para vocês dar uma estudada ali e ver o que foi feito no final. Tá bem? Tá bem, professor. Então tá, obrigado aí, ótima quinta-feira para vocês. Igualmente, professor. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, tchau.